Se você esperar o seu corpo reagir para começar a absorver o impacto, o tempo às vezes não dá, já lesionou. Então é importante você manter a força do tornozelo logo antes de encostar no obstáculo, assim você já segura a pancada. Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Parkour em Áudio e hoje nós temos um assunto muito interessante. Gui, apresenta o assunto aí pra gente. O assunto de hoje vai ser sobre como prevenir lesões. Exato. O que você pode fazer para não se machucar de repente? O que você pode fazer para evitar lesões crônicas, né, que você vai desenvolvendo aos poucos? Tem como prever uma lesão? Tem como saber quando você vai se lesionar? Existe isso? Então se liga aí. Gui, manda aí. Qual que é a primeira pergunta? Então, primeiro acho bom a gente conversar sobre quais são as lesões mais comuns durante um treino de parkour. Certo. O que você acha que são as lesões mais comuns? Sem sombra de dúvida, torção de pé, tornozelo. Tornozelo, né? Sim. Realmente é Então, uma também, das mais comuns, a do tornozelo. Até nas pesquisas, tem uma pesquisa da Alemanha que fizeram lá, que mostrou que o tornozelo é uma das partes que mais lesiona no parkour. Realmente é uma que a gente tem que prestar bastante atenção. e que eu vejo, tipo, de pai, de amigo meu que é médico, essas coisas, eles acham que a região mais propícia para lesão por causa do impacto é o joelho, né? Mas, tipo, isso é verdade? Olha, não que seja a mais propícia, né? Porque o tornozelo também tá lá tomando impacto, o quadril também, a coluna, né? O joelho é um lugar comum de ter lesões, mas não necessariamente na articulação, a questão do impacto, né? Uma lesão muito comum no parkour e vários outros esportes de impacto e de saltos, né? É a tendinite patelar, né? Uma lesão crônica que você vai desenvolvendo e é uma inflamação no tendão ali na frente do joelho, que você sente durante os treinos de pouquinho, depois vai aumentando, aí começa a sentir até para subir escada. É uma dor aí que muita gente tem no parkour e é importante tomar cuidado, fazer fortalecimento, estimular o tendão, né, de certa forma, trazendo treinos específicos, saber também calibrar as intensidades dos treinos. Não adianta você querer fazer um monte de salto em todo o treino, sabe? Se você fizer um monte de salto, um monte de impacto, sempre você inevitavelmente vai ter lesão, e uma das lesões mais comuns aí é a tendinite patelar. E aí, como você disse quando a gente estava falando sobre o tema, tem como prever uma lesão? Saber Cara, se ela vai acontecer? de certa forma sim, mas claro que a gente não tem como prever o futuro, né, e saber exatamente o que vai acontecer. O que a gente se aproxima disso hoje em dia é você observar o que você o que está passando na sua mente na hora do treino, né? Se você não está distraído e tal, para evitar lesões de repente. Mas também existe uma coisa que chama ACWR em inglês, deixa eu lembrar o nome aqui. Acute Chronic Workload Ratio, que é a relação da carga aguda com a carga crônica, que significa a carga de treino que você está tendo ao longo do tempo, comparada com a carga que você está tendo agora. Foi um aumento muito grande ou uma diminuição muito grande? E eles fazem dá para você colocar numa planilha, né? Inclusive eu fiz isso com você, Gui. A galera não sabe ainda porque a gente não divulgou, mas eu estou te treinando. Né? E tem uma planilha que chama controle de carga, que serve para você observar tudo isso, para você saber se o atleta está com um bom bem-estar, se ele está recuperando bem dos treinos, se os treinos não estão sendo um estímulo muito baixo, e aí você tem que aumentar o estímulo para ele poder ter uma adaptação melhor, né? E uma das coisas que a gente vai olhar daqui a um tempo, quando tiver coletado bastante dados dos treinos do Gui, vai ser essa relação da carga aguda com a crônica. Que existe uma forma de você calcular fazendo uma média aí geral, ou tem como você usar uma média exponencial, cara, que é uma fórmula bizarra aqui, que eu demorei umas 3 horas para conseguir aplicar. Foi muito doido. Que ela faz o seguinte, ela compara os últimos treinos que você teve, né, dos últimos 21 dias, com os treinos dos últimos 7 dias, né? Então, uma relação aí de 3:1. E aí, se a carga que você teve nos últimos 21 dias foi muito grande, e aí você continua tendo uma carga grande nesses 7 últimos dias, significa que a probabilidade de lesão está aumentando, né? Então, se você mantém uma carga alta por muito tempo, está aumentando por muito tempo, a probabilidade de lesão aumenta. A mesma coisa acontece se você diminui
abruptamente, o que é muito estranho, né? Tipo, a ciência não sabe dizer exatamente por que isso acontece, mas os estudos também mostram que uma diminuição abrupta da carga, assim, de repente, não para de treinar tal, quando ele volta a treinar, ele pode ter uma lesão. Então é sempre interessante fazer uma curva, né? Aumentar aos poucos a carga, diminuir aos poucos a carga. Diga. Eu ia perguntar se não tinha algo a ver com aquela curva de aprendizagem que você tinha dito. A curva de aprendizagem é mais relacionada à coordenação motora, né? Aprendizagem de técnica e tal. Mas ela é válida, essa curva, né, de subir aos poucos, descer aos poucos, tal, é válida para muitas coisas do nosso corpo. E inclusive na carga dos seus treinos, né? O quanto você está treinando, qual é a intensidade, o volume desses treinos aí. Mas respondendo a pergunta. Imagina, mas respondendo a pergunta de prever as lesões, então, atualmente, o que a gente pode fazer é prestar atenção se você está realmente no momento, prestando atenção no salto, né, para você prevenir lesões de repente, né, lesões por pancada, tal, traumas, né, que é o termo correto de usar. E você também observar se seu corpo está começando a ficar muito cansado, não fazer saltos muito arriscados no final do treino, deixar isso mais para o começo do treino, né? Então, observar tudo isso e também usar essas coisas do controle de carga para você observar como o seu corpo está se adaptando com os últimos treinos. Diga aí. Uhum. Não, eu queria falar. É porque tem aquele período, né, de adaptação do corpo, igual a gente disse no último podcast lá. Ah, sim, total. Adaptação anatômica, né? Isso. Isso Aí, pode falar. a próxima pergunta é: durante esse momento de adaptação do corpo, desse período, você fica mais propício a se lesionar? Porque seu corpo não vai estar tão forte, com os músculos tão estabilizados e preparados para o impacto, essas coisas. Não necessariamente, porque nesse período você também não está pegando tão pesado nos treinos de parkour, ou talvez não deveria, né? Porque você está nesse período de adaptação, então você quer que a carga seja mais voltada para o volume, né, para a quantidade de repetições, de exercício e tal, e não tanto para a intensidade, mais pancada, coisa mais alta, coisa mais longe. Então, eu diria, assim, por alto, né, chutando que a probabilidade de lesão é menor. O que eu diria que traz mais probabilidade de lesão é nos períodos mais intensos. Por isso que existe um momento preparatório, que nem o que a gente comentou no episódio passado de construir a torre, né? Você está construindo a torre pela base, ali adaptação anatômica, adaptação inicial, não tem tanto risco da torre cair quando você está construindo a base, porque ela é baixinha. Agora, quando você está chegando lá no topo, está aumentando a intensidade dos treinos, tal, aí sim que você começa a correr mais risco da torre cair, de uma lesão acontecer. Só que se você tem uma boa base, né, a chance dela cair é muito menor. Interessante isso. É uma boa analogia nessa da torre. Saindo um pouco do quesito de físico, assim, na questão psicológica. O que eu posso fazer para eu evitar lesão durante um salto arriscado? Um salto muito longe ou muito pesado. Certo. Eu acredito que envolva muito a questão do medo, porque se você tá com muito medo, tá incerto das coisas que você vai fazer, você acaba tendo mais chance de errar, né? Então é sempre estar muito presente no momento, tentar fazer o salto com calma, concentrado, prestar atenção aonde você vai pisar, né? Por exemplo, se é um salto correndo, alguma coisa assim, batendo a mão também. Prestar bastante atenção no momento da saída do salto para você se projetar da maneira que você quer, né? Você não se taca, você se projeta numa direção. Então, se você conseguir se projetar na direção certa, já tá, sei lá, 50% feito, sabe? Talvez até mais. E aí a chegada do salto é muito mais tranquila. Porque se você sair bem, você consegue chegar bem, né? Ah, Quer sim, dizer na que você vai, mas maior você parte do consegue. tempo. Na maior parte das vezes é isso. Uma boa saída determina uma boa aterrissagem também, né? E é isso, você está prestando atenção no seu corpo, né, nos obstáculos, se manter calmo, atento no que está fazendo, e também você não fazer saltos muito arriscados no final do treino, né? Você pode até fazer se você julgar que seu corpo está bem para isso, mas na maioria das vezes a nossa vontade de superar o desafio é maior do que a nossa consciência de como o nosso corpo está, né? Então às vezes a gente julga errado. Sim, Você tá com adrenalina lá, nossa, quero fazer esse pulo. É, total. Agora uma dúvida que surgiu em mim aqui agora. O momento ideal para fazer um salto grande, meio que arriscado.
Seria, tipo, no começo do treino ou um pouco mais pra metade? Porque no começo você ainda tá aquecendo tudo. Olha, depende de como está sendo o seu treino, né? Você pode aquecer bem rápido e já tá pronto para os saltos mais pesados, né? Você pode fazer isso. Então, o aquecimento começa lá movimentando as articulações, daqui a pouco você aquece uns saltos, aí você aquece sua potência com saltos mais difíceis, começa a pegar mais a manha do medo ali, faz alguns desafios mais técnicos, mais de altura, e aí você provavelmente está pronto para fazer os saltos mais arriscados. Porém, muitas vezes acontece da galera ir aquecendo aos poucos, pegando a manha da altura, né, ganhando confiança nos obstáculos mais finos, tal, aos poucos durante o treino, e aí lá pro meio do treino que a pessoa está mais preparada mentalmente para fazer o salto. Mas depois de um bom aquecimento, o seu corpo está preparado para tomar a pancada. Só tem que ir fazer um aquecimento mais geralzão e um aquecimento mais específico, né, começar mexendo o corpo de uma forma básica e depois trazer mais saltos do parkour mesmo e deixar ele prontinho. Então, assim, em 5, 10 minutos você consegue deixar um corpo pronto para tolerar os saltos mais difíceis, se você quiser. Mas o que geralmente acontece é a pessoa tá mais pronta para isso no meio do treino. Sim. Voltando agora pro físico, treinos de flexibilidade, eles ajudam na prevenção de lesão? Cara, estatisticamente, sim. Pessoas que treinam flexibilidade, que têm um bom nível de flexibilidade, apresentam menos lesões musculares e em articulações tal do que as pessoas que têm uma flexibilidade muito pequena. Se você já tem um bom nível, você provavelmente pode só manter, né? Você não precisa tentar aumentar tanto essa flexibilidade aí para o parkour. Você pode, vai ser benéfico, mas não necessariamente vai precisar tanto assim. Já quem tem pouca flexibilidade, não consegue nem tocar o pé naquele alongamento de manter a perna reta e abaixar, né, em pé, não consegue nem tocar a ponta dos pés, não consegue tocar o chão, não consegue abrir a perna bastante, então não tem um bom nível de flexibilidade geral, né? Pensar também nos braços, no ombro. É muito importante trabalhar isso, porque às vezes você, por exemplo, mobilidade do ombro, que aconteceu com você, né? Você não tinha força em ângulos específicos do ombro, né? Para segurar um cat lip. E aí, de repente, deu uma esticadinha um pouco maior ali e já lesionou um pouco a musculatura em volta do ombro, né? O ombro ele desencaixou. Ele deslocou na hora? Sim. Nossa, pode crer. Então, um trabalho de mobilidade, de fortalecimento, até de flexibilidade para você atingir mais amplitudes, né? Para você treinar a força em amplitudes diferentes do movimento, vão trazer mais segurança para tolerar essas puxadas, né? Por exemplo, eu fazendo cat lip, mano, às vezes dá uma esticada monstra, eu bato o peito no muro, sabe? De tanto que esticou, mas o ombro fica suave, sabe? Porque eu trabalhei bastante essa mobilidade e força em ângulos diferentes, né? Qual que é a diferença entre ter mobilidade e ter flexibilidade? A mobilidade é uma coisa mais ativa, assim, você consegue atingir ângulos com o seu movimento. E a flexibilidade é algo mais passivo. Se alguém puxar o seu braço até tal ponto ali, você consegue esticar. Então a mobilidade está relacionada bastante à articulação, né, o quanto que você consegue mexer ali em movimentos diferentes, assim, em amplitudes grandes e tal. E a flexibilidade é algo mais passivo, relacionado a quanto que o músculo estica. Quando você treina mobilidade, muitas vezes você está tentando fazer força, pequenas forças, né, em amplitudes bizarras, assim, né? Então, se você pegar um cabo de vassoura e segurar com as duas mãos, passar por cima da cabeça até ir para trás e voltar, você está fazendo força na musculatura em volta do ombro em amplitudes bem bizarras, bem esquisitas, assim, né? Já a flexibilidade, você poderia segurar numa parede, assim, apoiar o braço 90 graus numa parede e ir esticando, 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 deixar passivo, tentar relaxar para o músculo ir soltando, sabe? É um treino diferenciado, assim, um do outro. E eu lesionei o ombro pelo fato da torre do meu ombro não estar tão bem construída. Aí chegou um ponto, como eu estava treinando todo dia parkour, mandando pulo, exigindo do ombro, do corpo todo, eu acabei lesionando. Nossa, pode crer. Faz todo sentido, né? Você não estava fazendo um fortalecimento tão básico assim e já estava treinando um monte de salto, né? Então, os treinos de mobilidade, eles são mais benéficos para prevenção de lesão ou para recuperação? Os dois. Quando você
lesiona, às vezes é importante treinar mobilidade, porque enrijece, porque cria tecido de cicatrização, né? Mas não é em todos os casos. Quem vai saber dizer melhor é um médico, fisioterapeuta, né? Vai saber dizer quais são os casos em que você precisa treinar mobilidade, flexibilidade para recuperar de uma lesão. Para prevenção, ele é muito importante também. Da mesma maneira que a gente falou do seu ombro esticando aí, a mesma coisa pode acontecer com um tornozelo. Um tornozelo que não tem tanta mobilidade aí de flexão plantar, flexão dorsal aí, não vai conseguir tolerar tanto impacto na direção que a gente fala, aquela torcidinha que dá, né? Bem na frente do tornozelo. Um trabalho de mobilidade... Oi? O cancan. A galera chama de cancan, né? Estranho esse nome. O nome técnico é impacto anterior de tornozelo. E aí, um trabalho de mobilidade permite que você faça mais força nos ângulos esquisitos aí do tornozelo, vai trazer uma prevenção maior contra essa lesão. E você também aprender a ativar a musculatura no momento certo, né? Um trabalho de educação, de uma parte de coordenação, né? A aterrissagem, você não faz força quando você toca no chão. Você começa a fazer força com o tornozelo antes do seu pé tocar o chão, para você já tá pronto quando o seu pé começar a absorver impacto. Se você esperar o seu corpo reagir para começar a absorver o impacto, o tempo às vezes não dá. Então, às vezes, seu pé subiu e aí você vai tentar fazer força e já lesionou. Então, é importante você manter a força do tornozelo logo antes de encostar no obstáculo. Assim, você já segura a pancada. Isso é uma coisa que eu preciso trabalhar. Sim, a gente comentou, né? Eu lembro disso. E outra coisa, igual você disse, que o médico que determina da mobilidade, que nem no meu caso, no caso do ombro. Eu fiz uma coisa que quem estiver ouvindo não deveria fazer. Eu fui no médico muito tempo depois de eu ter lesionado. Tipo, uns 5 meses. Aí, quando eu cheguei lá, a lesão praticamente já tinha se curado. Que meu ombro, ele estava propício a se lesionar de novo. Porque ele desenvolveu uma hipermobilidade. Olha só. Aí, nesse caso, no meu caso, treino de mobilidade não era o ideal para ombro. Porque eu tinha feito bastante mobilidade antes de ir pro médico. Ah, certo, entendi. Ele já estava muito solto ali, agora tinha que fortalecer, né? Próxima pergunta. Como que a sua alimentação e seu sono vão interferir no processo de recuperação de lesão? Pensa que para o nosso corpo funcionar, ele precisa de um combustível. E a alimentação e o sono vão determinar a quantidade e a qualidade desse combustível, né? Se você se alimenta com alimentos ruins, né, com alimentos que não são nutritivos ou que tem até coisas que fazem mal para o corpo, tipo excesso de açúcar, excesso de substâncias, de aditivos alimentares, né, que não são tão bons para a gente, você está trazendo um combustível ruim que vai prejudicar seu corpo ou que não vai permitir que ele se recupere bem, né? A mesma coisa para o sono, só que de uma forma um pouco mais complexa, né? Tem um livro, inclusive, se alguém quiser se aprofundar no assunto do sono, que se chama Por que Nós Dormimos? Sensacional. Ele tem... O sono, ele traz muita regulação hormonal também, e também permite que a nossa mente funcione de uma maneira absurdamente melhor. Se você deixa de dormir bem numa noite, por exemplo, o seu nível de atenção diminui, o seu nível de paciência também diminui, e o seu nível de coordenação, mano, tudo assim, tipo, muita coisa, sabe? É o corpo inteiro. Até o tanto de potência que você consegue fazer fica menor se você dorme mal. Então, se você dormiu mal e vai para um treino, é possível, né? A não ser que você tenha um hábito de dormir muito bem, assim, e aí um dia só se dormir mal, aí talvez não afete tanto, mas se você tiver hábito de dormir muito mal. Se você já tem um hábito aí de dormir mais ou menos aí, menos de 8 horas por dia, às vezes até menos de 7, e aí tem um dia lá que você dormiu pior ainda e você vai treinar, você vai sentir, cara, você vai sentir que seu corpo não tá tão pronto, sua mente não tá tão pronta para superar os saltos, né? Então, quando você dorme bem, você permite que seu corpo recupere bem e esteja pronto, tanto mentalmente quanto fisicamente, para tolerar as pancadas, para ativar rapidamente, né? E quando você se alimenta bem, você traz o combustível que o seu corpo precisa para se recuperar, além de também não trazer combustível ruim que vai prejudicar seu corpo, né? Quando você está recuperando de ligamentos, tendões, por exemplo, assim, existem vitaminas tal que vão trazer mais recursos para o seu corpo produzir
a estrutura daqueles tendões e ligamentos. Por exemplo, a vitamina C tem um trabalho importantíssimo na produção do... Como é que é a parada que a gente tem na pele? E no... Melanina. Não é melanina, não. É colágeno. Colágeno, isso. Tem uma função importantíssima na produção de colágeno, que é uma grande parte da estrutura dos tendões e ligamentos, né? Então, se você, por exemplo, tem uma baixa... Você come poucos alimentos com vitamina C, você já vai estar tirando um dos recursos que seu corpo precisa para recuperar. Aí faz com que demore mais também para recuperar. Com certeza. Ou então nem recupere direito, sabe? Passa o processo que ele tem o aumento de produção de colágeno ali, aí o corpo fala, beleza, tá, já recuperou desse treino aí, não vou precisar produzir tanto colágeno, não tinha os recursos, já para. Não adianta você comer colágeno, comer colágeno. Pode comer também, né? Mas não tem nenhuma pesquisa comprovando que funciona. Mas se você, por exemplo, come depois. Treinei pra caramba semana passada, tô sentindo que meus tendões aqui estão um pouco mais doloridos, né? Eu senti que eles foram mais estimulados. Então, semana que vem, vou comer um pouco mais de vitamina C. Chutando, assim, né? Não sou nutricionista para falar exatamente o que a pessoa precisaria comer. Mas, enfim. Não, já passou. Teria que ser num momento mais próximo daquele treino, né? Talvez no dia seguinte, ou então horas depois ou antes do treino, já teria que ter uma alimentação adequada naquele período, né? Não adianta você trazer isso depois. Outra coisa que eu li, se eu estiver errado, você me corrige. Comer bastante fritura interfere também no processo inflamatório das lesões. Certo. Eu não vou saber dizer com certeza, tipo, nossa, sim e tal, mas existem alimentações que são mais inflamatórias do que outras, né? Tem um debate, inclusive, até sobre leite, né, de ser ou não ser inflamatório, né, os laticínios. Mas sim, tem alimentos que você come que vão ser mais inflamatórios para o seu corpo e podem atrapalhar a recuperação. Como que seria um treino para prevenir lesão? Um treino focado. Eu diria que a prevenção de lesão está no planejamento todo. Quando você planeja seus treinos, a sua periodização, tudo, você precisa pensar numa estruturação de carga e de escolha de exercícios, né, de intensidade, tudo, que vai construir uma grande base para depois você trazer os estímulos maiores. Então eu diria que a prevenção de lesão não é um treino, é um planejamento, tá ligado? Até o fortalecimento vai prevenir lesões. Quem é mais forte geralmente tem menos lesões se estiver acompanhado de uma boa flexibilidade, por exemplo. Como que um iniciante deve pensar em planejar o treino em questão de prevenir lesão? Certo. É um pouco complexo de explicar tudo isso, né? Eu explico no curso Guia do Parkour aí, que eu tô para divulgar mais em breve, mas a noção básica é que você precisa construir a base da torre. Então você vai trazer, vou falar outra noção básica, que é você trazer mais volume de exercícios no começo da periodização e mais intensidade depois, mais para frente do treinamento, né? O que isso quer dizer? No começo você vai fazer exercícios mais fáceis em maior quantidade e muitas vezes um tempo maior de treino. E mais para frente você vai trazer saltos mais difíceis, exercícios mais exigentes, né, que você não consegue fazer tantas repetições porque exige muita força. Vai trazer exercícios de potência, né, que são mais intensos também, mais impacto, tudo isso você vai deixar mais para frente. Você não precisa deixar totalmente de fazer, mas a quantidade deles no começo vai ser bem menor do que mais para o final do planejamento, né? E começo e final é também uma coisa interessante de comentar para o parkour, porque a gente não tem, né? A não ser que você esteja pensando numa competição. Mas quando você vai planejar, é importante que você coloque uma data específica para você atingir um objetivo. O planejamento, ele gira em torno dessa data. Então, até tal momento, eu quero atingir um objetivo X. Quero desbloquear 3 saltos muito difíceis em tal dia no final do ano, por exemplo. E aí você planeja o ano todo pensando nesse objetivo. O que você precisa para estruturar seu corpo, para quando chegar nesse momento você conseguir superar esses desafios, né? Chegar nesse nível de treinamento, saltos insanos que você não conseguiria nem alcançar hoje em dia. Você planeja o treinamento todo para chegar nesse ponto e, o seu nível tá muito acima do que estava antes, você conseguir fazer saltos com segurança, conseguir repetir e tal. Então isso que seria um começo e final. E aí você recomeça o processo para atingir novos objetivos, né?
Se você quiser, você também pode colocar objetivos no meio do planejamento que você vai atingindo até chegar nos objetivos maiores. Isso é um negócio interessante, né? Porque treinando o físico, se preparando assim, você também acaba treinando psicológico, porque você sabe que você vai estar preparado para fazer tal salto, alguma coisa assim. Sensacional, mano, sensacional. Isso é uma coisa que a gente comenta há uns anos no parkour, assim, mas não sei se é de conhecimento comum, né? Se muitas pessoas sabem, mas sempre, se o seu corpo está preparado, né? Se você está treinando físico já tem um bom tempo, você sente que seu corpo aguenta a pancada, que seu corpo vai aguentar se você errar um pouquinho, sabe? Se, tipo, seu pé escorregar e seu joelho dobrar mais que o normal, ou então se você escorregar no kettlip, seu braço esticar pra caramba. Essa confiança de que seu corpo aguenta é incrível. O Dom Tomato lá, o que manda os front flips de altura, né? Mano, eu tenho certeza que ele confia no corpo dele pra aguentar muita pancada, senão ele não faria. Sim. Porque ele sabe que ele pode errar muitas das coisas que ele manda, sabe? Uhum. Só pegar os vídeos dele mandando giro pré. Total. Ele cai muito, né? Cai e parece que ele não se fode. Ele até se fode, ele se lesiona um pouquinho, mas é bem menos do que a maioria das pessoas se lesionaria, né? Mas é porque o corpo dele tá preparado. Total. Eu imagino que no caso dele tem um fator genético também, viu? Porque o cara é de outro mundo, de verdade, assim. Aí o que leva à próxima pergunta, né? As técnicas de defesa, tipo crane, não sei se pode ser considerado técnica de defesa, mas tipo, bater e voltar, essas coisas. É um treino válido para prevenção de lesão? Nossa, absurdamente. Isso é um conceito que lá nos Estados Unidos eles deram o nome de UKEMI, com K, né? UKEMI. Vocês podem colocar no YouTube depois. É uma coisa que a galera já fazia, né? Mas eles deram um nome e trouxeram treinos específicos para isso, né? Um estudo maior sobre essas técnicas. Cara, a galera de Paulínia fala que é a pelotagem, né? Que é quando você embolota ali, erra o movimento pra caramba, mas tá tudo bem, porque você sabe se virar, sabe? Você rola, você bate no muro de ladinho e faz o caramba lá pra ficar bem. Mas são treinos ótimos, cara. Você ter essa intimidade com o chão, a intimidade com o erro, né? Você saber virar seu corpo em diversos eixos, né? Então as acrobacias, nesse caso, vão trazer benefícios. Você ter conforto de virar seu corpo para trás, pro lado, piruetar, tá ligado? Você ter essa noção corporal vai ser ótima na hora de você, que você, sei lá, escorregar um pé, ou então passar um salto, alguma coisa assim. Então existem técnicas que você pode usar como crane, como turn, quais outras? Como bater, fazer bounce back, né? Que você bate o pé, volta para trás e pega no catch. Tem várias coisas que já são bem conhecidas que você pode fazer, mas também tem as opções que, mano, ninguém vai dar nome nunca, que você inventa na hora, que você tem que ter amanhã, os balaios. Legal que tem uma hora, a partir de um momento, que começa a virar instintivo, né? Isso é uma parte da aprendizagem. Porque em cada rola que eu tomo, eu só penso, tem que cair de pé. Não posso cair de qualquer jeito. Eu nem sei o que acontece, tomei o rola, caí de pé. Tá bom, tô bem. Aconteceu isso semana passada, não foi? Ou essa semana? Essa semana. Mandar uma preparada. Eu fazia antes de eu lesionar o ombro, eu queria ver se eu ainda tava fazendo. Quando eu cheguei, a perna direita escorregou. Aí eu fui pra trás. Eu não sei o que eu fiz, eu acabei caindo, deu certo. Um pé ficou no muro e o outro escorregou lá pra frente. Você encostou a bunda no muro. Isso. Pode crer. Caraca, você terminou em pé. Da hora, eu queria ter visto essa cena aí. Eu caí meio de lado, aí eu aproveitei o rolê. Não caí de pé certinho. Ah, entendi. Pode crer. Da hora, mano. Então, isso aí você vai treinando, cara. E é uma parte da aprendizagem que eu tava falando, porque chega um ponto que algumas coisas ficam automáticas. Da mesma maneira que a gente consegue fazer um salto de precisão sempre com a mesma técnica, né? E de repente, tipo, é só um salto de precisão, não é mais algo complexo, que nem você achava no começo. Isso acontece com qualquer outra técnica que você treinar repetidas vezes. Você começa a ficar tão bom que isso se torna automatizado no seu corpo, né? Não é instintivo, porque não está intrínseco no nosso DNA, assim, né? Sim. Mas fica automático. Então, a mesma coisa quando você treina um salto até nunca mais errar. Você começa a aumentar a quantidade de acertos que você tem no salto, né? Então, você está aprendendo uma técnica nova e erra muito. Erra, acerta uma. Erra, acerta outra.
Aí daqui a pouco você erra, acerta, tá ligado? Aí chega um momento que você acerta, erra um de vez em quando. E aí, mano, se você treinar pra caramba aquilo, a quantidade de vezes que você vai errar aquilo ali vai ser insignificante. Vai ser, tipo, uma vez em 1 milhão, tá ligado? Sim. Isso faz parte também disso, né? A memória muscular, né? A memória muscular, muitas pessoas confundem com coordenação e com aprendizagem de movimento, né? A memória muscular não necessariamente está relacionada à execução de um movimento. Ela muitas vezes está mais relacionada ao nível de força que você atingiu, nível de potência, nível de flexibilidade. Isso acontece com atletas que passam por períodos de destreino, né? Se o cara, por exemplo, abandona o esporte por um tempo, ele fica, sei lá, meses sem treinar, quando ele volta, o nível dele está lá embaixo comparado com os colegas dele que continuaram treinando. Mas ele não vai demorar novamente, tipo, 3, 4 anos para atingir aquele nível de novo. A musculatura dele tem uma memória do nível que ele já tinha atingido, e ele consegue recuperar o mesmo nível de antes em muito menos tempo, em meses. Então isso que é o conceito mais comum de memória muscular, né? O resto está mais relacionado à memória neuromuscular, é uma memória de controle motor, não necessariamente o que o músculo sabe fazer, é o que o seu corpo como um todo, cérebro e musculatura sabe fazer, sabe? Uma pessoa que já tem um nível alto, avançado de força, técnica, é muito válido que ela continue fazendo os treinos de fortalecimento para evitar lesão, né? Sim, com certeza. Ela pode fazer de uma maneira desorganizada, sem uma periodização, e ter, por exemplo, rotinas semanais, né? Então, a cada 2 semanas eu dou foco em fortalecimento, em prevenção de lesão, etc. Então, uma vez na semana eu vou fazer treino de mobilidade, tá ligado? Ela pode ter uma forma um pouco mais desorganizada de fazer isso, ou ela pode ter um planejamento mais bem estruturado, com períodos. E aí ela vai sempre repetir o ciclo. Ela chega no ponto de atingir os objetivos dela, recomeça. Começa lá pelo básico de novo, passa por um período de descanso um pouco maior e tal, e aí atinge novos objetivos lá para frente de novo. Então, para iniciante, a periodização de treino é muito importante, né? Para todo mundo, mas para os iniciantes talvez até mais, porque é comum que a gente, quando está começando, já quer ir aumentando o nível cada vez mais, que nem videogame, né, que é rapidão a gente aumentar de nível. Às vezes a gente acha que com o nosso corpo é a mesma coisa, que a gente saltou de 2 metros semana passada, agora já pode saltar de 3. Quando eu comecei, todo mundo quando começou teve uma época que metia o louco, né? Com certeza, porque você está testando o seu limite, né? Você não sabe quanto que você sabe que você pode fazer. Aí você começa a sentir as lesões e tem que pegar mais leve. Durante o seu processo de recuperação de lesão, você vai ter que planejar de novo os seus treinos ou você mantém tudo normal, só diminui carga, tudo? Incluindo o parkour, ou você para de treinar parkour também, durante esse processo de recuperação de lesão? Parar de treinar parkour é uma coisa que não necessariamente você vai precisar fazer, porque tem muitas formas de treinar parkour, né? Você pode, inclusive, tirar impacto, Sim. treinar com uma perna só, com um braço só, tal. Mas você provavelmente, assim, claro que vai depender da lesão, mas você provavelmente vai ter que mexer no seu planejamento de treino, sim. Se você tem uma lesão no tornozelo e no seu planejamento está previsto para você aumentar a quantidade de impacto daqui a 1 mês, talvez seja uma boa adiar esse aumento de impacto, ou então aumentar menos esses impactos aí e prolongar seu período de preparação, né? E aí você tem que incluir, com certeza, exercícios voltados para a recuperação do seu tornozelo. Não adianta você só descansar. Para muitas lesões, não adianta você só descansar, né? Você tem que trazer exercícios que vão fortalecer, que vão estimular mais aquela região para você ter uma adaptação um pouco mais rápida. Se você não estimular aquela região, a dor pode acabar sumindo, mas você não acabou com o problema, você não fortaleceu de novo. O que pode trazer até uma nova lesão, que pode ser até mais grave, né? Porque você acha que você recuperou, volta com tudo lá, o seu tornozelo, por exemplo, está mais fraco do que estava antes, porque você já lesionou uma vez, e a segunda lesão pode ser pior ainda. Então é muito importante
incluir treinos voltados para recuperação, para o fortalecimento do que você lesionou. O gelo é uma coisa que está sendo... É um mito que está sendo quebrado recentemente, né, nos últimos anos. Aliás, até hoje, né? Eu ia falar até pouco tempo, mas até hoje, o que se acredita é que o gelo é ótimo para recuperar de torções, de lesões musculares, ligamentares, né? Quando, na verdade, ele não é tão bom assim, não. Ele deve ser usado com muito cuidado, né? Se você... Aliás, eu nem uso no meu caso, mas eu não vou falar para ninguém deixar de usar gelo e tal, porque eu não sou médico para ficar dando recomendação. Sim. Mas eu não uso gelo quando eu torço, quando alguma coisa assim. A não ser que a minha inflamação esteja muito forte e eu diminuo só um pouquinho a inflamação lá, uso um dia, por exemplo, né? Mas se eu torço o tornozelo, eu não vou colocar gelo, eu vou movimentar, eu vou fortalecer, né? Porque se você coloca o gelo, o que tem sido mostrado nos estudos, é que você tira as células inflamatórias daquela região e elas estão lá para promover uma recuperação, para sinalizar para o seu corpo que precisa ser feito um trabalho ali. Quando você tira essas células inflamatórias, você tira a dor, tira a inflamação também, só que você não resolve o problema novamente, né? Então o tornozelo continua fraco ali, você não fortaleceu e não está sentindo dor. E aí você acha que está tudo bem e a chance de lesão é muito maior. O que as pesquisas estão mostrando é que quem usa gelo para uma torção de tornozelo, né, teve pesquisa exatamente sobre isso, mostrou as torções de tornozelo que o pessoal colocou gelo, a reincidência das lesões foi muito maior do que quem usou movimentação, fortalecimento, etc., né, movimento como base. E bolsa de água quente no tornozelo, por exemplo, como exemplo, tornozelo, durante uma lesão, uma torção? Olha, eu não manjo tanto dessas práticas terapêuticas de recuperação, né? Mas o que ouvi outras pessoas falando sobre a água quente é que estimula a circulação, né? Pode trazer uma recuperação mais rápida e tal. Eu não sei se é um placebo ou se realmente é uma parada que, né, funciona. Porque o placebo, ele também é algo efetivo, né? Sim, Para você ter ideia, a porcentagem do quanto o placebo funciona na indústria farmacêutica é de 30%, cara. Uma porcentagem geralzona, assim, né? poder da mente sobre o corpo. Então, poder da mente sobre o corpo. Maluco. A pessoa tomando papel, tá ligado? Não tá nem tomando o remédio certo. Eita. 30% cura, tá ligado? Aí você fala, mano, como assim? É muito doido. Sim. Então pode ter um efeito realmente terapêutico e tal, ou pode estar muito mais relacionado a um placebo. Eu não sei o que as pesquisas estão dizendo sobre isso agora, tá? Não é uma coisa que eu estudo tanto, assim, a regeneração de lesões. Eu estudo mais a prevenção, o fortalecimento, né? Tudo isso. Galera, muito obrigado aí por nos ouvirem. Espero que tenha agregado para o conhecimento de vocês. E se vocês tiverem ideias aí de novos episódios, podem mandar no Instagram, no YouTube, aí nos comentários, que a gente vai estar sempre trazendo novos conteúdos aí para vocês, novos assuntos. Demorou? Então, valeu, Gui. Tamo junto. Tamo junto e até o próximo episódio, galera. Falou!